Hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado, a relação entre irmãos. Antigamente as famílias eram mais numerosas, eu acho que era até mais difícil, ou não sei qual era a técnica que o pessoal usava. Mas para evitar que a gente fique aqui discutindo o sexo dos anjos, nós trouxemos uma especialista nessa questão, a Tamires Carrasco, psicóloga, está hoje aqui com a gente. Tudo bem, Tamires? Tudo bem. Satisfação muito grande tê-la conosco. Eu que agradeço o convite. Olha, em causa própria eu vou contar aqui uma história. Éramos 3 irmãos, a mais velha já se foi, e vovó que tomava conta, porque mamãe trabalhava fora, né? Naquela época a mulher trabalhar fora era um espanto, né? Ela cuidava da casa, fazia comida, mamãe corria atrás do sustento da família junto com o pai. Então, vovó que tomava conta da garotada. Era uma confusão. Era tênis pendurado no lustre. Quando a mamãe chegava, era difícil. E a história dos brinquedos, né? Para evitar conflito, ela dizia que os brinquedos eram dela. E aí a gente ficava, olha, se deixar o brinquedo comigo, eu cuido bem dele, vai ser... Como é que essa história se conjuga hoje com tantas mudanças de comportamento também? Bom, é muito importante, né, uma história como essa, porque estimula os irmãos a dividirem, né, a emprestarem, porque como o brinquedo era da mamãe, era sempre um empréstimo. Então, eles cuidavam para ter sempre aquele brinquedo, né, e vocês tinham a oportunidade de trocar o brinquedo entre si, né. Hoje, como você falou, as famílias estão menos numerosas, então, muitas vezes, é só uma criança ou 2 no máximo. E a família, às vezes, acaba tendo que estimular isso em casa. Porque na escolinha tem o dia do brinquedo, muitas escolas fazem, justamente para estimular essa divisão. E na escolinha tem a mordida. Isso. É terrível. Meu filho chegava em casa cheio de mordidas dos coleguinhas. É complicado também. E é super importante a escola trabalhar, né? Quando percebe, por exemplo, essa questão da mordida, é uma demonstração da criança, né? É uma agressividade, muitas vezes, que deve ser trabalhada. E entender o que está acontecendo, que essa criança, às vezes, passa dos limites e acaba machucando outra criança o tempo todo, né? Muita confusão também nessa história. O pai vai lá reclamar, olha aí, mordeu meu filho. Mas também está esquecendo que o filho dele também está mordendo o outro lá. Sim, né? Muitas vezes tem aquele pai que também estimula, tem que morder de volta, bate nele. É isso mesmo, Olha aí, se você chegar em casa chorando, eu vou bater em você. Vai lá e morde ele também, né? E isso não é muito bom, porque aí estimula a agressividade da criança e o tempo todo ela vai querer agredir para conseguir as coisas. O Tamires, então explica para a gente a importância do acompanhamento psicológico nesse processo, né? Porque é lugar comum, todo lugar que você vai nessa educação infantil, aí vai ver, tem mordido o tempo todo. Eu acho que já é uma reação do nascer dos dentes, ou não sei o que é, ou é um início de vida que todo mundo passa. O mais importante na psicologia, quando a criança faz o acompanhamento, é trabalhar a família também. Muitas vezes a família acaba estimulando, acha bonitinho, morder a mãe, às vezes, morde o pai, ou o pai tem a mania de brincar mordendo a criança, ela é fofinha, vou morder, isso passa às vezes para a criança. Então a psicologia vem de encontro a isso, trabalhar não só a criança, mas também a família. E muitas vezes fazer orientação dentro da escola, né, com os próprios professores, diretoria, para saber conduzir a situação, porque muitas vezes o professor acaba também não sabendo lidar com esse tipo de atitude da criança. E começando então do início, né, como é que deve ser a preparação da criança para o convívio com os irmãos? O irmãozinho está chegando, a criança começa a olhar entre as pernas por baixo assim, o pessoal já fala assim, vem irmãozinho aí. E aí fica, no início, uma expectativa de chegada muito interessante, mas depois que chega, a briga começa. Mas a briga começa justamente porque a família não prepara a criança para esses ciúmes que ela vai sentir. Né? Para essa questão que o irmão não é só uma pessoa que vai vir para brincar, que vai vir para fazer as partes boas, né, que tem de ter um irmão, mas ele vai vir para dividir. Então, essa criança, muitas vezes, ela não é preparada para dividir o colo, para dividir a atenção, para dividir tudo com o irmãozinho. Então, o interessante é a família preparar que essa criança vai ter algumas divisões. Ela vem e divide os pais, divide os tios, divide tudo com o irmãozinho. Lá em casa, um era padrinho do outro, sabe? E a minha irmã, acima de mim, 5 anos mais velha, era minha madrinha.
mas me socava bastante. Mas ninguém podia encostar a mão em mim. Ela ia para a rua e enfrentava batalhões de gente que estava me maltratando, ela quebrava o pau. Mas internamente ela me dava uns catiripapo bons. É aquela questão que às vezes o irmão é protetor do irmão mais novo, né? É. E a família pode trabalhar isso também, né? Trabalhando principalmente as questões de aptidões, porque muitas vezes fica aquela questão de comparação. Olha, seu irmão mais novo consegue isso, e você? O que você consegue fazer? E às vezes o irmão mais velho, na tentativa de estar sempre em primeiro lugar, conseguir fazer tudo melhor, acaba muitas vezes agredindo o irmão mais novo. Eu era o caçula, então o chinelo passava da mais velha para a mais nova e da mais nova para mim. Eu sempre pegava o chulé. É uma coisa que deve ser evitada, é isso? Deve ser evitada principalmente para fazer essa parceria entre os irmãos. Porque no futuro você percebe que a maioria dos irmãos tem uma rivalidade quando criança, e quando o irmão chega numa fase adulta, muitas vezes já vira uma relação de amizade, que perde aquele caráter de irmão mais velho e irmão mais novo. Já vira uma parceria mesmo de um irmão ajudar o outro. Ô, Tamires, uma outra coisa importante, né? Esse ciúme que há entre irmãos, é uma coisa natural ou é uma coisa que tem que ser evitada? Mas eu vou te pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Tamires Carrasco, psicóloga, está hoje aqui conosco avaliando o relacionamento entre irmãos. E ela volta já aqui. Olha, hoje o nosso tema é o relacionamento entre irmãos, relacionamento de pais com filhos. E a Tamires Carrasco está aqui hoje com a gente, ela é psicóloga, experiente no ramo, e está nos ajudando aí a decifrar esse enigma, né? Porque os valores estão muito mudados. Eu não estou dizendo aqui que sou a favor ou contra os valores, mas estão mudados. Sim, com Hoje, certeza. os conceitos que se passava de família são completamente diferentes, né? E a criançada ali no meio disso tudo, né? Não sei, daqui a pouco vão cobrar alguma coisa delas, elas vão ter que tomar algum tipo de atitude que está complicado de ver. Mas nós fomos para o intervalo e deixamos aqui um questionamento, né, a respeito dessa história do relacionamento em família, né? Até que ponto o ciúme é uma reação natural entre os irmãos e como é que a gente contorna isso, se é que precisa contornar? O ciúmes é uma coisa natural entre os irmãos, né? O que precisa ver é se esse ciúme está sendo excessivo, né? Muitas vezes a criança não demonstra esses ciúmes, mas ela tem atitudes que os pais começam a perceber que mudaram com a chegada do irmão. Então, quando é um ciúmes normal, que vai ter que dividir as coisas e que às vezes a criança quer aquele seu momento, né? É importante que às vezes a mãe leve para passear a criança ou mesmo o pai sozinho, sem o irmão, porque aquela criança tinha um espaço só dela e de repente ela percebe que não é mais dela, né? Aí é que vem aquela questão, né? É difícil convencê-la de que vai haver uma mudança nesse comportamento, nas atenções com a chegada do irmão? Sim, tem que começar a conversar essa questão da divisão desde o início, né? Porque os pais só falam, vai chegar o seu irmãozinho para jogar bola, vai chegar o seu irmãozinho que vai brincar de boneca com você, que vai te levar para a escolinha. Enfim, cria vários sonhos na criança, mas em nenhum momento a criança começa a pensar, nossa, mas vai dividir o colo, eu não vou ter mais aquela atenção, aquele melhor brinquedo que eu ganhava talvez seja um brinquedo um pouco piorzinho, porque vai ter que dividir, ou um brinquedo mais barato. Enfim, a família vai ter que se reestruturar, né? Aquilo que era para um vai ser dividido para dois. Então, muitas vezes a criança não tem essa noção. Quando chega o irmão, ela começa a perceber que todo mundo vai em casa visitar quem? O bebê, vai pegar o bebê no colo. E aquele irmão mais velho, ou os outros irmãos, vão ficando mais no cantinho, né? Ah, já é grandinho, entende. E acaba deixando a criança mais velha um pouco de lado, né? E essa história do mais velho receber o novo e o caçula receber o usado, né? Eu fui caçula o tempo todo aí. O livro do Ari Quintela passava da irmã mais velha para a mais nova e vinha para minha mão todo rasgado, capa quebrada, aqueles quesitos com resposta já preparada ali e tal. Isso é razoável ou deve ser revertido e deve fazer um revezamento? Olha, esse livro você já ganhou primeiro, o outro que vai ganhar vai ser o caçulinha lá.
Sim, pode ser feito esse revezamento, Rodízio, né? esse rodízio. E também é importante estimular que a criança tenha algo dela novo também, né? Não só receber a coisa usada, né? Tudo que ela ganha não é dela, nada foi para ela, é tudo que veio do irmão. Então, às vezes, a família tem a oportunidade de comprar um tênis, por exemplo, novo para a criança. Isso é importante. Mas essa questão de passar de um para o outro também é legal, porque uma criança acaba aprendendo a compartilhar, né? Agora, a forma de tratamento e os erros principais que você nota lá na sua cátedra, né, no seu consultório. O que os pais erram mais em relação aos filhos nessa criação? O principal, assim, muitas vezes que acaba acontecendo é essa questão de comparação, que estimula essa rivalidade entre os irmãos. Porque muitas vezes uma criança é boa em natação, o irmão já não gosta de nadar, gosta de jogar futebol. E aí a família fica, olha, seu irmão tira 10 em matemática, você tira 5. Mas aquela criança tira 10 em português, que é a aptidão que ela tem mais, e a família esquece o elogio, acaba ficando na cobrança. Né? Até mesmo para o irmão mais velho, olha, seu irmão mais novo, né, já está fazendo daquele jeito, você não consegue? Então, trabalhar principalmente a aptidão de cada um, né? O que cada um consegue fazer de melhor. E não essa questão de rivalidade, principalmente. Tamires, eu acho que muita gente em casa tem um monte de perguntas que o nosso tempo não vai permitir fazer. Eu pergunto se você tem aí algum endereço, né, virtual, algum site, um e-mail que possa disponibilizar para que o pessoal te consulte. Tenho sim. Eu tenho a minha página no Facebook, né, que é psicóloga Tamires Carrasco, né? E podem mandar perguntas que eu vou estar respondendo sim. Uhum. Vai ser muito legal. E outras vezes, certamente, você poderá vir aqui, né? Dividir um pouco conosco o conhecimento que tem sobre a matéria, que é muito vasto e um assunto bastante importante e delicado, que certamente chamou a atenção do pessoal aí de casa.